Mateus capítulo 17, versículo 24, vai trazer ali o momento em que Jesus paga o imposto secular. Todos encontraram, amém? E vai dizer assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a sua opinião? De quem cobram os reis da terra os impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, então os filhos livres estão dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizeis, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Jesus, nós te louvamos, Pai, pela alegria de poder estar aqui nessa noite. Nós já oramos, já apresentamos os nossos clamores, já te adoramos, já apresentamos as nossas súplicas. Ó Deus, já oferecemos ao Senhor o nosso louvor, já clamamos por aqueles que sofrem. Ó Deus, nós já te adoramos com os nossos dízimos e ofertas, mas nós queremos ouvir o Senhor falar, nos ensinar, nos conduzir, ó Deus, através, ó Pai, a mais sublime direção que nós temos, que é a Tua Palavra. Então, Espírito Santo, fala conosco, nos mostra, ó Deus, esse momento em que o próprio Jesus estava ali ensinando através das atitudes, e que até hoje possamos aprender com isso, no nome de Jesus, amém. Amados, nós temos aqui como eu disse, um momento da passagem do ministério de Jesus, aonde eles estavam, e Jesus chegou ali com os seus discípulos em um lugar chamado Cafarnaum. E é interessante, né, que hoje a gente olha para a nossa trajetória no dia a dia, principalmente para quem é comerciante, né, que levanta de manhã, parece que os impostos já estão batendo as portas lá, né? Com Cristo também, amados, foi assim. Imagina naquele tempo, né? Mais de 2000 anos atrás, Jesus chegando com os seus discípulos ali em Cafarnaum, e logo quem já chega primeiro? Alguém que vem ali cobrar impostos, né? Esse aqui é diferente dos impostos normais, não eram impostos mesmos, né, pago ao rei, ou enfim, eram impostos que eram pagos ao templo. E eu estava aqui agora há pouco, né, meditando sobre isso, sobre essa palavra que Deus nos dá hoje, que o Senhor nos traz hoje, no momento em que nós viemos à adoração com os nossos dízimos e ofertas. E desde o momento em que a lei de Moisés dizia, né, que fosse justo trazer a casa do Senhor, trazer ao templo os recursos, entregar os recursos ali no templo, isso foi também colocado. Mas as pessoas faziam e traziam com alegria. Imagina, né? Como nós fazemos hoje. Trazemos os nossos dízimos e ofertas à casa do Senhor e adoramos. É um momento de adoração e entregamos. Mas imagina vocês que o tempo passe. Isso não é impossível de acontecer. Nós temos visto já acontecer em vários lugares. Mas o tempo passa e de repente o amor esfria. A alegria em servir, em oferecer, em trazer a casa de Deus esfria. E de repente você chega na igreja, senta aqui na igreja, né? Eu não vou falar de ninguém, eu vou falar de mim, tá? Que estou aqui também, sou obreiro, né? E de repente o Abel chega do seu lado, dá uma cutucadinha em você e fala assim: e aí? E os dízimos e as ofertas? Vocês conseguem imaginar isso? Isso não é algo irreal. Aqui é o que estava acontecendo. Ficou uma coisa tão banalizada e tão política para a época, que o imposto da casa de Deus, olha como é que era cobrado. Alguém chegava e cobrava os impostos. E foi assim com Jesus também. Alguém chegou para Pedro e disse: Pedro, e desse jeito, olha o tamanho da arrogância, né? Não falou nem o mestre, falou: o seu mestre não paga imposto, não? E Pedro, conhecendo a Jesus, sabendo que Jesus era aquele que seguia exatamente a lei, né? Fazia cumprir a lei, ele nem perguntou para Jesus, disse sim, ele paga os impostos.
Certamente Pedro falou, falei, agora vou ter que ir lá. Né? E Pedro estava indo para falar com Jesus. Jesus já vinha no encontro dele. Né? Jesus já sabia de tudo, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele já encontrou Pedro e falou assim, e aí Pedro, o que você acha? Pedro nem tinha perguntado, nem tinha falado. E ele já disse, e aí Pedro, o que você acha? Aí eu encontro nesse momento duas questões importantes. Né? Eu olho para a figura de Pedro aqui e eu fico pensando, por que Pedro garantiu, né, ali para os cobradores de que Jesus iria pagar os impostos? É porque ele sabia quem era o mestre. E por outro lado, por que Jesus então pediu a Pedro que ele, né, fosse... Por que Pedro foi o escolhido ali para não questionar o poder, a soberania e a graça de Deus? É porque Jesus também sabia que Pedro estava pronto para aquilo que ele ordenasse que ele fizesse. Alguns dizem que Jesus naquele momento pagou o imposto dele, de Pedro, porque os outros discípulos porque os impostos no templo era pago para aqueles que tinham acima de 20 anos, né, de idade. Segundo, né, alguns historiadores, alguns outros eram menores, eu não sei, né, prometo que eu vou me aprofundar muito mais nesse conhecimento para entender por que Jesus pagou o dele e o de Pedro. Mas enfim, quando Jesus disse para Pedro, e o tema da nossa mensagem hoje é o Deus dos improváveis. E é interessante a gente observar por os detalhes dessa palavra, que olha o que essa palavra diz, no versículo 27. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar. Vou fazer bem com o passado aqui, como que Jesus disse para ele. E esse aqui, amados, é o próprio Jesus dizendo para Pedro. Vou fazer com bastante tranquilidade e bem com o passado. Por quê? Porque Jesus aqui ele foi detalhista mesmo, em todos os sentidos. E ele disse assim, vai ao mar, primeira coisa que ele disse, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles. Olha como é que é interessante essa... Por isso que eu fui dando, né, fazendo em pausa. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Então Jesus foi dando detalhes daquilo ali, do que Pedro deveria fazer para que se cumprisse aquele propósito e aquela ordem dada então a Pedro. E eu fico achando que interessante, irmãos, e é importante você também pensar aí no seu lugar, a gente vai tentando encontrar os detalhes dessa palavra. Por exemplo, quando ele disse para Pedro aqui, e é interessante que Pedro era pescador. Pedro poderia até questionar, falar, Senhor, peraí, calma lá. Senhor, não é melhor a gente fazer assim, ó, eu levo a rede, tá? E eu jogo a rede. É simples. No meio de um desses peixes que vier, vai estar lá, não. Aí Jesus disse assim, vai ao mar, lança o anzol, e eu quero dar aqui mais uma pausa. Já que o Senhor Jesus estava dando todos os detalhes de tudo aquilo que Pedro deveria fazer, por que então que ele não disse, Pedro, vai ao mar, pega o anzol. Quem que é pescador aqui? Quem que entende de pescaria aqui? Bastante. Poxa, ninguém. Está difícil de pescador aqui, né? Mas normalmente, tá? Eu também não sou um bom pescador, mas normalmente, quando você vai jogar um anzol para pegar um peixe, o que você coloca? Fala aí, gente, pode falar. Coloca-se uma isca. Mas Jesus não disse para Pedro colocar uma isca. Ele disse, vai ao mar, joga o anzol. E é interessante, né? Você imagina se Jesus fala para mim jogar um anzol sem isca. Quem de nós faríamos isso, jogar um anzol sem isca? O Jorge não levantou a mão, mas ele é pescador, gente. Ele está se escondendo ali, mas ele é pescador. Você jogaria um anzol sem isca, Jorge? A isca dele agora até como é que fala? Artificial. Ele pesca, a última vez que nós fomos, ele pescou com um sapinho, assim, era um sapinho artificial. Mas Jesus disse, Pedro, vai ao mar, joga o anzol. Ele não disse, vai ao mar, pega uma isca, coloca no anzol, não. Ele disse, vai ao mar, joga o anzol,
tira o primeiro peixe que subir. Em outras traduções diz, o primeiro que você fisgar, você tira. Abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Como que é interessante os detalhes de tudo isso. E Jesus vai falando para ele, e é interessante que eu acho que esse peixe deve ter até sobrevivido, viu? Pega ele, tira, abre a boca dele, tem um estáter lá dentro, você tira, né? Não falou que joga ele de volta, não, mas Pedro ia fazer o quê com aquele peixe? Deve ter jogado de volta. Aí eu fico chamando a atenção para nós, para o Deus dos improváveis. Irmãos, qual que era primeiro? Primeiro, qual era a possibilidade de Pedro atender esse chamado, ir ao mar, levar lá um anzol sem isca para pegar um peixe? E a possibilidade de pegar esse peixe, irmãos, com um anzol sem isca, qual era essa possibilidade? Qual era a probabilidade de pegar esse peixe sem isca, ser o primeiro a ser fisgado? Qual era a possibilidade desse primeiro peixe a ser fisgado ter um estáter lá dentro da boca dele? Qual que era essa probabilidade? Qual era a possibilidade? Nós falamos isso na política, né? Nós somamos as possibilidades e as probabilidades com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um erro de 95%. É assim que a gente vive. Mas qual era a probabilidade, a possibilidade de Pedro primeiro jogar um anzol sem isca, a probabilidade de ele pegar um primeiro peixe e fisgar, e a probabilidade de daquela boca daquele peixe ter um estáter? E vamos seguindo. Toma-o, entrega-o por mim e por ti. E é interessante a gente dizer que aqui no texto, no início, vamos lá, no início foi assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas, está dizendo. Os cobradores de impostos, eles cobravam, o imposto que eles cobravam para o templo era de 2 dracmas. E eu queria chamar a atenção para mais um detalhe. Quanto que valia um estáter que estava na boca do peixe? Alguém sabe, não? Um estáter valia 4 dracmas. Qual era a probabilidade, irmãos, de você pegar um peixe sem isca? Você retirar aquele peixe, o primeiro que você pescar. Ter dentro da boca daquele peixe um estáter que valia 4 dracmas. Porque ele disse, pague para mim e para você. Precisava que fosse pago para os 2. Então precisava na boca daquele peixe ter 4 dracmas. Não podia ter 3 dracmas, 2 dracmas. Ou poderia ter 5 dracmas, mas não. Lá tinha 4 dracmas, uma para mim e uma para você. Qual era a probabilidade disso acontecer? Uma outra coisa, uma questão interessante. Jesus não poderia ter dito para ele, Pedro, vai lá, joga uma rede, pega um monte de peixe, lá dentro da boca daqueles peixes todos vai ter um monte. Aí você paga lá os nossos, vai sobrar alguma coisa para você, enfim. Não. Ele disse, vai, joga, pega, lá dentro tem um estáter dentro da boca do peixe. É exatamente o valor para você pagar para mim e para você. E está aqui finalizado a ordem de Jesus para Pedro naquele momento. E eu queria chamar a atenção nossa hoje para todos esses detalhes que nos mostram o Deus dos improváveis na nossa vida. Amados, a pergunta que vem para o nosso coração e que nos faz, que nos motiva e que nos levanta a olhar para esse Deus e falar assim, Senhor, qual é a probabilidade do Senhor fazer ou não fazer na minha vida aquilo que o Senhor quer fazer? Não existe, irmãos, essa probabilidade para o Senhor. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus, nós servimos a um Jesus, que nós precisamos servir a esse Jesus, que se Ele fizer, Ele continua sendo para nós o mesmo Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo para nós o mesmo Deus. Porque Ele não é o Deus que não pode fazer. Ele é o Deus que pode fazer exatamente do jeito que Ele quiser. E uma questão importante que a gente
né, é importante a gente carregar isso, né, e eu tenho isso em mente, duas situações. Primeiro, é a gente não atrapalhar Deus fazer aquilo que Ele quer e que Ele precisa fazer. A gente não atrapalhar. A segunda, é a gente não tentar ajudar a esse Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer. E eu fico olhando aqui para Pedro sendo um exemplo para nós. Ele poderia dizer, olha, Jesus mandou eu jogar aqui um anzol sem uma isca, mas eu vou jogar uma rede. É mais fácil. Jesus, mas o senhor não está batendo bem. Eu jogo uma rede e vou encontrar o peixe que tem o estáter lá dentro da boca dele. Mas não era para jogar uma rede. Jesus não precisava da ajuda de Pedro. Amado, se ele não precisava da ajuda de Pedro, ele vai precisar da ajuda do Abel? Ele não precisa da ajuda do Abel. Uma outra questão importante que Pedro poderia ter dito para Jesus, né? Ah, Jesus, já que o senhor vai mandar um peixe aí com um estáter na boca, manda um com uma pedra de diamante, né? Com algo assim. Assim como Deus também mandou um peixe para colocar Jonas no ventre dele, na barriga dele. Eu vou pegar um grande então, que tem lá quilos e quilos de... Né? Mas não foi isso que Jesus disse para ele. Jesus não queria que Pedro atrapalhasse aquela missão. Aquilo precisava acontecer exatamente do jeito que o nosso mestre queria que acontecesse. E na nossa vida nós precisamos carregar isso, meus irmãos. O máximo que nós podemos fazer, primeiro, não atrapalhar Deus. Segundo, não querer ajudar a Deus. Porque Ele não precisa que nós nos atrapalhemos. Mas Ele também não precisa que nós queremos ajudá-lo. Se o Senhor quer fazer algo, apenas se dispõe a fazer. Apenas se disponha. E eu faço uma pergunta para mim e para você. Por acaso algum de nós tem condições de curar um enfermo? Algum de nós tem condição de salvar a alma de alguém? Se não for pelo Cristo, que morreu na cruz, mas que só diz para nós, faça isso, faça aquilo. E eu gostaria de deixar um grande exemplo para nós, que é o povo de Deus. E eu gostaria que você só ouvisse eu ler essa passagem também que está em Êxodo 40, 34, depois do 34, que é o povo de Deus caminhando pelo deserto. Mais ou menos assim, nessa noite a nuvem cobriu o tabernáculo que guardava o documento da aliança e mudou de aparência, tornou-se fogo. Assim permanecendo através da noite. Aliás, ficou a ser sempre assim. De dia era uma nuvem e de noite mudava o seu aspecto para um fogo. Quando a nuvem se levantava e se movia, o povo de Israel deslocava-se até onde ela parasse. E aí acampavam. Dessa maneira caminhavam sempre na direção que o Senhor os mandava. E estacionavam onde quisesse, permanecendo nesse local tanto tempo quanto a nuvem ali se demorasse. Se ela se mantivesse muito tempo, aí ficavam. Se apenas se demorasse uns dias, era pois por esses dias que o acampamento lá estava. Tinha sido expressamente essa ordem do Senhor. Por vezes, a nuvem de fogo parava só por uma noite, e logo continuava a mover-se pela manhã seguinte. Contudo, de dia ou de noite, sempre que ela se movia, o povo se levantava, o acampamento e seguia. Ficasse a nuvem sobre o tabernáculo 2 dias, 1 mês ou 1 ano, esse era o espaço de tempo que o povo estacionava. Logo que se moviam, seguiam-na da forma, acompanhavam ou viajavam sempre sob o mandado do Senhor, e tudo que o Senhor dizia a Moisés para fazer, eles faziam. Assim era no Antigo Testamento, assim era no Novo Testamento, assim é nos nossos dias. Amados, eu queria deixar essa mensagem para nós, para que a gente olhe para esse Deus que nós servimos. E se você não conhece esse Deus da forma que Ele deve ser conhecido, é bom que a gente comece a fazer a partir de agora, que a gente entenda esse Deus. O nosso Deus, o nosso Cristo, Ele não pode ser medido e reconhecido pelo que Ele faz ou o que Ele deixa de fazer na nossa vida.
Ele precisa ser reconhecido pelo que ele é. E nós vamos segui-lo, independente dele fazer ou dele não fazer, dele mostrar a sua glória ou não, dele fazer milagres ou não, dele se manifestar ou não. Nós precisamos entender que esse Jesus, às vezes ele diz para nós, como Deus falava também, diga ao meu povo que marche, então vamos marchar. Diga ao meu povo que pare, então nós vamos parar. E Jesus disse assim também para Pedro, Pedro, vai lá, pega um anzol, sem isca, joga um anzol sem isca. Lá, exatamente, irmãos, tudo aquilo, qual era a probabilidade disso acontecer? É porque para o nosso Deus, para o nosso Jesus, não existe probabilidades. Quando o Senhor quiser fazer na sua vida e na minha vida, Ele vai fazer. E é esse Deus que nós temos que olhar para Ele e dizer, Senhor, eu só vou fazer aquilo que o Senhor disser para mim fazer. Eu vou me movimentar quando o Senhor disser para mim me movimentar. E é assim que eu quero viver, até que o Senhor venha. E lá no céu, quem sabe o Senhor, nós vamos ter todo o tempo do mundo para o Senhor me explicar por que o Senhor fez ou por que o Senhor não fez. Às vezes lá eu teria as explicações. Vamos ficar em pé, meus irmãos? E nós vamos orar. E se porventura você ainda não tem a convicção desse Deus, desse Jesus que você serve, às vezes um milagre que você espera, assim como eu também, já esperei por muitos milagres, espero por milagres. Cantamos agora há pouco essa canção, que nós esperamos nas promessas desse Deus. E nós ficamos mesmo esperando nas promessas dele. E ele é um Deus que faz, ele é um Deus que não precisa da nossa ajuda. Ele é um Deus que não quer nem que nós atrapalhemos ele. Porque ele faz a maneira que ele quer fazer, mesmo que ele não precise fazer, mas ele faz. Ele também não precisava pagar ali aqueles impostos. Ele mesmo disse, ele era filho, ele é o filho do Deus Todo-Poderoso. Por que ele deveria pagar impostos se ele era o filho? Mesmo assim ele disse, para que não haja contendas aqui, nós vamos pagar os nossos impostos, mesmo que ele não precise fazer. Às vezes ele faz, por causa da misericórdia dele. E olha como que foi com Pedro. Ele disse, Pedro, vai lá, faça isso. E mesmo assim eu vou recompensar você também. E ele deu a graça de Pedro ser recompensado naquele momento.